Hoje conheceremos a história de Neemias, o simples copeiro que tornou-se responsável pela reconstrução de Jerusalém. A genealogia de Neemias é mencionada no livro de Neemias, no Antigo Testamento. Ele era filho de Acalias e sua linhagem é traçada até o retorno dos exilados judeus a Jerusalém. Seu nome, Neemias, carrega consigo um significado profundo, sendo associado à ideia de confortado por Yahvé ou Deus conforta. A história de Neemias se desenrola no livro de Neemias, que é uma continuação direta do livro de Esdras. Esses livros apresentam um relato conjunto do retorno dos exilados judeus da Babilônia e a subsequente reconstrução de Jerusalém, incluindo o templo e suas muralhas. A primeira menção de Neemias ocorre quando ele servia como copeiro pessoal do rei persa Artaxerxes I. O período em que Neemias atuava como copeiro está situado durante o domínio persa, mais precisamente no século V a.C. Nessa época, o Império Persa exercia controle sobre uma vasta extensão territorial que incluía a região de Judá e Jerusalém. A posição de copeiro era mais do que uma simples função de servir vinho ao rei. Era uma posição de confiança e proximidade com o monarca. Como copeiro, Neemias não apenas era responsável por garantir a qualidade e segurança das bebidas servidas ao rei, mas também tinha a oportunidade de estar em contato próximo com ele, tornando-se um conselheiro de confiança. Neemias precisava estar atento aos detalhes, ser discreto e desenvolver uma sensibilidade para perceber mudanças sutis no comportamento do rei. Sua proximidade com o monarca proporcionou a Neemias uma compreensão íntima dos desafios e complexidades do governo, uma visão valiosa que seria fundamental em seus futuros empreendimentos. Além disso, a posição de copeiro do rei colocava Neemias em contato com questões diplomáticas, uma vez que a corte real era frequentemente o cenário de negociações e interações com outros povos e líderes. Esse ambiente proporcionou a Neemias uma educação prática em assuntos políticos e estratégias de liderança. Nesse tempo, o Império Persa permitia certa autonomia cultural e religiosa em suas províncias, incluindo Judá. Durante esse período, após a morte de Nabucodonosor, muitos judeus retornaram do exílio babilônico, conforme permitido pelo edito do rei Ciro. Esse retorno estava associado ao processo de reconstrução de Jerusalém, incluindo o templo e suas muralhas, que tinham sido destruídos. Em um tranquilo dia na corte persa, onde Neemias desempenhava seu papel vital como copeiro do rei Artaxerxes, ele recebeu notícias que desencadearam uma reviravolta em sua vida. Um grupo de visitantes de Judá chegou à corte, trazendo consigo relatos alarmantes sobre o estado de desolação e ruína que assolavam Jerusalém, a cidade de seus antepassados. Esse relato é encontrado em Neemias 1, versículos 2 e 3, onde Neemias pergunta aos visitantes que vieram de Judá sobre a situação em Jerusalém. Perguntei-lhes acerca dos judeus que tinham escapado e que haviam sobrevivido ao cativeiro, e também acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os restantes, os que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas queimadas a fogo. À medida que Neemias ouvia as palavras carregadas de tristeza e desespero, um turbilhão de emoções invadiu seu coração. A cidade que ele amava, símbolo de sua herança e fé, estava praticamente desaparecendo. As muralhas estavam destruídas, os portões que um dia foram majestosos agora jaziam em ruínas. A notícia impactou Neemias profundamente, fazendo-o confrontar a realidade da situação. Diante desse panorama desolador, Neemias não se entregou ao desespero, mas encontrou refúgio na oração. Ele buscou o silêncio de seu quarto, longe dos olhos curiosos da corte, e se prostrou diante do Deus de seus antepassados. Sua oração foi mais do que um lamento. Foi um clamor por direção,
sabedoria e intervenção divina diante da situação crítica de Jerusalém. Neemias reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas e, em humildade, confessou os pecados do povo que contribuíram para a aflição da cidade. A oração de Neemias a Deus é encontrada em Neemias capítulo 1, versículos 4 a 11, e dizia assim: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos teus servos, o povo de Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Eu e o meu povo temos cometido pecados e crimes. Agimos com extrema impiedade e fomos rebeldes, não obedecendo aos teus mandamentos, às tuas ordenanças e aos decretos que deste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que deste a teu servo Moisés, quando lhe deste ordens, dizendo: Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo. Foste tu que com o teu grande poder e com a tua mão forte libertaste o teu povo, os descendentes de Jacó. Esteja atento aos pedidos do teu servo e dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Concede que hoje seja bem-sucedido o teu servo. Dá-lhe a graça perante este homem. Ele se dispôs a ser usado como instrumento nas mãos de Deus para a restauração da cidade. A comunhão com Deus deu a ele a clareza de propósito e a coragem necessária para enfrentar os desafios que estavam por vir. Neemias não apenas se contentou em lamentar a situação, mas, impulsionado pela fé, começou a traçar planos para a reconstrução dos muros e a restauração da dignidade de Jerusalém. Seu desejo de agir e contribuir para a restauração da cidade tornou-se incontornável, e uma oportunidade surgiu quando, em um dia como qualquer outro na corte persa, o rei Artaxerxes percebeu a melancolia no rosto de seu fiel copeiro e pergunta: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Neemias, um pouco apavorado com a indagação do rei, responde: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Ao questionar Neemias sobre a causa de sua tristeza, o copeiro não hesitou em compartilhar as notícias sombrias sobre Jerusalém. Artaxerxes, tocado pela sinceridade e lealdade de Neemias, ouviu atentamente, percebendo a determinação nos olhos de seu copeiro. Em seguida, curioso, o rei questiona: Que me pedes agora? Neemias, ainda com medo, faz uma oração rápida ao Deus dos céus e responde em seguida: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Em um gesto surpreendentemente, o rei ofereceu a Neemias permissão para viajar a Jerusalém e liderar os esforços de reconstrução. Essa concessão, além de uma autorização formal, era um ato de confiança e reconhecimento da capacidade de Neemias. O rei reconheceu a integridade e dedicação de seu copeiro, vendo nele a pessoa certa para enfrentar o desafio imenso que era a restauração das muralhas de Jerusalém. Assim, Neemias partiu para sua terra natal, carregando a responsabilidade de liderar a reconstrução. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que clique no botão de like e se inscreva no canal. Isso ajudará o YouTube a recomendar mais vídeos como este. E vamos para o vídeo. Ao chegar em Jerusalém, ele não se limitou a observar a magnitude do desafio à luz do dia. Ele compreendeu a necessidade de uma avaliação minuciosa das muralhas e portões. Em um ato estratégico, Neemias escolheu inspecionar as paredes durante a noite,
quando a cidade estava silenciosa e os olhos curiosos estavam cerrados pelo sono. Ele montou em segredo e, acompanhado por poucos confidentes, percorreu os contornos da cidade. A inspeção noturna de Neemias foi mais do que uma análise física das muralhas. Foi um ato simbólico de compromisso e coragem. Na obscuridade da noite, ele vislumbrou as brechas nas muralhas, as possibilidades de restauração e renovação que estavam à espera. Vale lembrar que, logo após sua chegada, Neemias se deparou com o ceticismo e hostilidade de alguns líderes locais. Eles questionaram suas intenções e ridicularizaram a ousadia de sonhar em reconstruir o que havia sido destruído. No entanto, a determinação de Neemias não foi abalada. Ele não se deixou levar pelas palavras desencorajadoras, mas, com uma convicção inabalável, continuou a inspirar os habitantes de Jerusalém a acreditar na possibilidade da reconstrução. Neemias não estava sozinho nessa empreitada. Entre os trabalhadores estavam habilidosos pedreiros, carpinteiros e artesãos, cada um contribuindo com sua perícia para a reconstrução das diferentes partes das muralhas. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos foram convocados a desempenhar um papel crucial nessa empreitada. A diversidade da equipe enriqueceu a força de trabalho e refletiu a abrangência do compromisso de Neemias em envolver toda a comunidade no esforço de reconstrução. Além da oposição verbal, Neemias também teve que lidar com ameaças físicas e intrigas. Aqueles que se opunham à restauração das paredes conspiravam para minar os esforços do líder, lançando planos que visavam desestabilizar e desencorajar os trabalhadores. Durante a reconstrução, houve ataques e sabotagens. No entanto, a tenacidade de Neemias brilhou ainda mais nesses momentos desafiadores. Ele adotou medidas de segurança, organizou estratégias defensivas, colocou guardas de noite e de dia, permanecendo firme em seu propósito, recusando-se a ceder ao medo ou à intimidação. Os recursos eram escassos, os desafios logísticos eram enormes e a tarefa em si parecia monumental. No entanto, Neemias havia se munido de permissões. Antes de partir, ele solicitou ao rei cartas com autorizações que o ajudariam a contornar as dificuldades. A Bíblia cita este trecho da seguinte maneira: "Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros." O retorno de Neemias a Jerusalém não marcou apenas a reconstrução física das muralhas, mas também o início de uma profunda transformação espiritual e social na comunidade. Com uma visão holística, Neemias convocou a comunidade para a leitura e estudo das Escrituras, reconhecendo que a fundação espiritual era tão vital quanto as paredes físicas. Sua liderança inspiradora conduziu o povo de volta aos princípios fundamentais de sua fé, renovando o compromisso com Deus. Neemias também empreendeu reformas sociais, buscando resolver questões de injustiça e desigualdade. Ele deparou-se com uma situação na qual os mais vulneráveis estavam sendo explorados por meio de empréstimos predatórios. Alguns indivíduos estavam cobrando juros desmedidos, mergulhando outros em dívidas insuportáveis. A resposta de Neemias foi imediata e decidida. Ele confrontou os responsáveis pelos abusos, repreendendo-os publicamente e exigindo que devolvessem o que haviam tomado indevidamente. Sua postura firme deixou claro que a exploração não seria tolerada sob sua liderança. Além de corrigir abusos específicos, Neemias implementou reformas sociais abrangentes para abordar essas questões estruturais.
Sua abordagem era uma chamada para a restauração da justiça social, refletindo sua preocupação com a totalidade do bem-estar da comunidade. A adoração a Deus tornou-se o cerne da vida cotidiana em Jerusalém. Neemias incentivou a observância do sábado e das festas religiosas, reafirmando a importância do descanso e da celebração como expressões de gratidão e reverência a Deus. Além disso, Neemias empreendeu esforços para fortalecer a liderança espiritual na cidade. Ele nomeou sacerdotes e levitas para papéis de liderança, garantindo que a orientação espiritual estivesse solidamente estabelecida. A resposta da comunidade às reformas de Neemias foi notável. As pessoas não apenas acolheram as mudanças, mas também se dedicaram de coração aos princípios estabelecidos. A comunidade demonstrou um compromisso renovado com Deus, participando ativamente dos rituais e cerimônias, buscando uma vida de retidão e justiça. Aqui vale uma reflexão. Desde o início, Neemias não encarou a missão como um mero empreendimento humano, mas como uma tarefa guiada pela mão divina. Sua fé imensurável não era apenas um acessório, mas o alicerce sobre o qual construiu sua visão e ação. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre os desafios que enfrentava, e essa confiança impregnava cada aspecto de suas decisões e liderança. A intervenção divina tornou-se evidente em vários momentos críticos. Quando Neemias estava diante do rei Artaxerxes, pedindo permissão para retornar a Jerusalém, Deus moveu o coração do monarca, fazendo com que ele aceitasse sua partida. Essa concessão não foi apenas uma coincidência política, foi uma resposta à fé e oração de Neemias. Durante a reconstrução, as adversidades e oposições não foram simplesmente superadas por esforços humanos, mas também pela intervenção sobrenatural de Deus. A comunidade, inspirada pela liderança de Neemias, enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. A proteção divina foi evidente quando ameaças externas não conseguiram deter o progresso das obras. O sucesso final na reconstrução das muralhas não poderia ser atribuído apenas à obra humana, mas foi claramente moldado pela intervenção divina que acompanhou cada passo. Neemias, ao liderar com fé, tornou-se um instrumento nas mãos de Deus para realizar algo extraordinário. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.